Amado Deus, Pai querido, nós te glorificamos pela oportunidade de aqui estarmos, pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, meditarmos na Escritura. Nós te glorificamos por este privilégio, por estas coisas que o Senhor tem operado nas nossas vidas, porque nós reconhecemos o caminho que um dia andamos, ó Deus, reconhecemos a cegueira da qual éramos acometidos, mas hoje, ó Deus, como está escrito, na Tua luz, ó Deus, enxergamos a luz. Hoje sabemos fazer a diferença das luzes para as trevas, sabemos verdadeiramente aonde te encontrar, podemos recitar, como diz a Escritura, clama a mim, responder-te-ei. Nós temos visto a verdade desta palavra. Por isso, Deus, nós nos sentimos alegres, felizes, porque sabemos que, como diz a Escritura, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Nós temos este conhecimento, temos esta fé e aqui estamos de pé, porque até aqui nos tem ajudado o Senhor. Dá-nos graça para entendermos a tua palavra, pois a nossa súplica não é pelo ouro nem pela prata, não é pela luxúria da terra que tem arrastado multidões para os abismos e para as negruras, ó Deus, mas ao contrário, o nosso clamor é pela Tua palavra, pelo entendimento, pela luz da Escritura. É isso que viemos buscar, ó Deus, aquilo que o mundo não pode receber, mas nós temos recebido e está dentro de nós. Capacita-nos, ó Deus, a andar segundo aquilo que temos ouvido e aprendido, para que não sejamos apenas ouvintes desapercebidos, enganando-nos com falsos discursos, mas ajuda-nos, ó Deus, não só a ouvir, a aprender, mas também viver, praticar a Tua palavra, para que o Teu nome santo seja glorificado. Capacita-nos uma vez mais nesta manhã, pois sem Ti nada podemos fazer. E oramos confiados no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Poder sentar. Nós vamos então seguir, caminhar nosso esquema das perguntas, dos esclarecimentos, não que saibamos tudo, mas o Senhor tem nos dado graça até aqui. Amém? Nós temos alguém que deseja fazer alguma pergunta? Por enquanto, não, ninguém. Nós temos alguma pergunta na internet? Também não. Bem, o que acontece? Hoje pela manhã, mais uma vez, o irmão me trouxe um papel sobre aquela situação do aquele jogador Kaká, Aí foi noticiado, internet, Extra, Globo, Dia, e tudo que é mídia, que você imagina, revista Veja, todo mundo dizendo que Kaká rompeu com a Renascer. Renascer é aquela igreja lá, aquilo que eles chamam de igreja lá, aquele templo de Satanás da Renascer chamado igreja. Por que é um templo de Satanás? Porque eu não posso conceber a ideia de uma igreja colocar nas suas dependências um ringue de vale tudo e dizer que está glorificando a Deus, só se for o Deus desse século que se chama Satanás. Então aquilo não é igreja, porque você faria uma coisa dessa? Você já imaginou Jesus fazendo uma coisa dessa? Essa é uma das regras que eu uso para a minha vida. Antes de fazer alguma coisa, primeiro eu penso, Jesus faria? Vamos orar para ver se o que ele me diz. E eu não imagino, não entra na minha cabeça, está excluído de Jesus colocar um ringue de vale tudo e ficar assistindo duas pessoas dando soco na cara uma da outra e ainda Jesus torcendo por um, Já pensou, Jesus? Vai nessa, tal, e caramba, não dá para imaginar. Então, somente num templo de Satanás pode-se fazer isso. Então, quer dizer, noticiou-se, lá nesse templo de Satanás, tentou-se segurar o camarada de tudo que foi maneira. Chegaram a consagrar ele a pastor? Quem lembra? Ninguém lembra? Chegaram a consagrar? Não, A mulher dele, sim. Pois é, consagraram a Patricinha, a mulher dele, a pastora, e toma-lhe destaque, apoiaram toda uma produção de CD dela. A mulher nem crente não é, a mulher nem evangélica não é.
usar a figura de marketing dela, né? É a mulher do Cacá. Então, o que acontece? O que nós vemos? Uma discriminação sem vergonha, uma pilantragem, tudo pensando em dinheiro, pensando num dízimo de 2 milhões de dólares. Claro que é isso. Então, por isso eu digo, esse tipo de visão que nós precisamos detectar, lembra da mensagem, eu achei fantástico aquilo, porque às vezes a gente vem pregar e tem noção do que vai dizer, e às vezes a gente vem pregar e não tem nem noção de que texto vai usar. Então, na última pregação nós dizíamos, a fonte das bênçãos é detectável. Eu achei aquilo fantástico, achei aquilo impressionante. Então, se eu tenho uma mulher que mal chega na igreja, consagro ela a pastora, e os outros que estão caminhando ali? Por quê? Esses são inferiores, mas alguém que chegou da mídia, a mulher do cara que foi jogar na Copa do Mundo e tal, isso é igreja? Não, é o que eu estou dizendo. Nós precisamos ser muito espertos e aprender a detectar as coisas. Isso não é igreja. Então, põe a mulher como pastora e depois apoia toda uma produção de um CD gospel através da mulher, joga aquele CD lá dentro da igreja para vender a balde e dar mais dinheiro para os que já são ricos também. E cadê? Cadê o ministério? Não existe ministério. Existe uma cantora de um CD como qualquer um canta. Tem tantos cantores populares trilionários aí com a música, e música dá enriquecimento, todo mundo sabe. Então, olha o que se fizeram. Pastora gravando CD e vai cantar a pastora fulano. Aí, cenas assim eu vi, né? Sobe a patricinha, vai para trás do púlpito, aonde os membros da igreja nunca foram. Então, meu irmão, essa polêmica, né? Está aí e eu quero frisá-la, porque outros mercenarismos semelhantes a este vão aparecer. E quando você observar essas coisas, você já vai poder dizer, aquilo não é uma igreja, aquilo é apenas uma fonte de arrecadação, é um mercenarismo. Então, resultado, agora os cidadãos, eu vi as declarações da fulaninha em revistas e jornais, se acham ao nível da mesma, se aquilo fosse uma igreja, se acham ao nível da organização, como se eles fossem o sustentáculo da própria organização. Por quê? Porque um mercenário, como é o nome daquele, como é o nome do cara? Estevão, né? Estevão, e o nome da outra é Sônia. Porque esses mercenários, quando esse camarada chegou para o evangelho, eles não colocaram ele no seu devido lugar, que é o banco. Irmão, toda organização de Cristo, qualquer um que entra, o caminho é direto para o banco, não é para o púlpito. Não tem destaque, não tem apresentação. Isto é igreja e você precisa aprender a detectar isso. Isto tem uma importância fundamental. Eu conheci, e a minha vida eu glorifico a Deus que eu estava sempre nos lugares certos, na hora certa, levados por Deus. Eu conheci muitas organizações, muitas igrejas. Quando chegava lá, o irmão fulano vai dar o testemunho. Aí o irmão fulano era aquele que eu tinha pregado para ele. Aí o irmão fulano chegava lá naquele cartão postal, era apresentado como tal, resultado, porque era dono de farmácia, porque era dono de supermercado, porque tinha as suas lojas, então recebia destaque. Resumindo, porque tinha dízimo alto. Sabe aquelas pessoas que não dão o dízimo na caixa de oferta? Elas dão o dízimo na mão do pastor, elas entram no gabinete, pastor, eu vim trazer meu dízimo. Sabe esse tipo de pessoa? Tem pastor que gosta muito disso. Não é pastor. Lugar de dízimo é na caixa de oferta, não é em mão de pastor.
Então, tudo isso é o que eu via. Resultado, essas pessoas das quais eu sempre falo, cadê elas? E aqui está mais um exemplo. Onde vai parar o tal do Cacá? Um CD nosso foi parar na mão dele. Os irmãos aí levaram no hotel onde ele estava hospedado e deu um CD na mão dele. Não é para ele vir para cá, não é isso. É para ele acordar e ver que ele está num caminho de perdição. Porque Voz da Restauração é isso. Quem acompanha a nossa rádio, tem endereço lá na rádio? Tem telefone passando na rádio? Ora, se eu tenho uma rádio, sou o dono da rádio, e não ponho nessa rádio nem endereço, nem telefone, eu tenho interesse de chamar alguém para cá? Eu não tenho nenhum interesse de chamar alguém para cá, porque eu tenho uma rádio que eu posso pregar 24 horas por dia, é minha, e eu não tenho nessa rádio nem telefone, nem endereço. Tem alguém aí que ouve a rádio o dia todo? Passa telefone? Passa. Então não tem interesse de estar trazendo ninguém para cá. Muito menos quando nós gravamos CD e distribuímos Rio de Janeiro, Brasil, mundo afora. Não tem intenção de estar chamando ninguém para cá. Não é isso. Jesus não me chamou para me ficar chamando gente para a igreja. Ele me chamou para pregar. E eu prego. E aonde a mensagem chega aos ouvidos que chegue, Deus opera o que Ele quer operar. Se Ele quiser salvar pelos caminhos dEle, se Ele quiser condenar pelos caminhos dEle, mas eu não chamo ninguém para cá. Não é isso? E na própria rádio que nós temos, não tem nem telefone, nem endereço. Então, resultado, qual vai ser o fim desse rapaz? Ainda mais agora que ele se acostumou num patamar de destaque. Se a igreja, vamos chamar de igreja, tivesse colocado ele no banco, eu me converti, eu queria conhecer Jesus, eu quero caminhar na igreja. Pois bem, seja bem-vindo aí, tem cadeira para você. Talvez houvesse uma esperança para ele. Agora, não, agora vai fazer o quê? Vai sair de lá, vai fundar uma associaçãozinha besta, como um monte de jogadores de futebol. Tem associações bestas, porque tem dinheiro, criaram ONGs que não prestam para nada, estão gerando vidas para o inferno, porque eles não são pastores, não têm palavra, não conhecem de Bíblia, não sabem ministrar nada, estão ensinando o quê? Faz parte da associação em Cristo, não sei das quantas, e daí? Da mesma maneira que hoje se faz parte de associações em Cristo também se faz parte de associações em Satanás. A diferença é a palavra, e palavra eles não têm. O Dunga, que foi técnico da seleção, montou uma associação. O Miller montou uma associação. O Careca montou uma associação. Quem mais? Jorginho montou uma associação. Não são pastores, não têm esse chamado, não têm a palavra, não sabem ensinar, estão gerando vidas para o inferno. Mas sabe por quê? Porque quando entravam dentro das igrejas, eram exaltados para trás do púlpito, ao invés de sentar no banco. Então o resultado vai ser, veja bem que eu já citei um monte de nome que já passou. Então, a história desses nomes todos pode acrescentar aqui no topo da lista, mas desse infeliz chamado Cacá, porque quando desejou conhecer de Cristo, não dobrou os seus joelhos, escolheu uma igreja grande para congregar. Se tivesse dobrado os joelhos, talvez tivesse encontrado realmente uma igreja e hoje não estaria perdido, a caminho do inferno. Muita gente, será? O futuro vai mostrar. Meu irmão, eu aprendi uma coisa, quem não vive plenamente em Cristo, está jogando sua vida fora, e eles não estão vivendo plenamente em Cristo. E a Patricinha ainda vai dar entrevista. Quem leu a entrevista da Patricinha? Qual é o nome dessa mulher? Carol, né? Ainda vai dar entrevista, né? Não, nós já não frequentávamos a Renascer, que não sei o que lá, que estamos numa associação na Itália, que montamos isso, que montamos aquele grupo e tal, se enchendo toda, para cair bem pesada lá dentro do inferno. Então, meu irmão, não interessa, amanhã você vai estar dirigindo alguma coisa, você está sendo preparado para isso. Amanhã você pode ser o líder de uma igreja, amanhã você pode ser o líder de um grupo, sei lá onde, mas aprenda uma coisa, qualquer um que entrar na igreja, o lugar é o
banco, a menos que Jesus diga, não, esse aqui eu trouxe não é para o banco não, esse aqui eu trouxe para cá, para esse lugar, aí mas fora isso, a regra é banco, né? Eu conversava com um professor lá do curso de contrabaixo, e entramos na questão de música, e ele falou assim, e lá na igreja, como é que tá? Tem gente para tocar isso, que você já pode fazer isso, então enquanto alguém toca o violão, você faz isso, faz aquilo. Falei, não, por enquanto lá não tem ninguém. Ele falou, não tem ninguém? Eu falei, não, são 11 anos de ministério, já passou gente profissional lá de teclado, profissional de violão e outros mais, mas não vai para frente tocar. E eu falei para ele, porque lá é o seguinte, mesmo que o Senhor vá para a igreja e saiba tocar, lá o Senhor não toca se Jesus não ordenar. Entende, meu irmão? Estou eu aqui, no violãozinho, amanhã depois sei lá como é que Deus vai fazer, o que Deus vai mover, mas igreja é assim, a regra é banco, entrou é banco, se Jesus direcionar diferente, excepcionalmente, Ele é Senhor absoluto para fazer o que lhe apraz, o que Ele bem quer, o que Ele bem entende. Fora isso, a regra, quando alguém entra para a igreja, a regra é o banco, e é por isso que eu estou aqui, porque eu fui enquadrado nessa regra, não que os homens não quisessem fazer diferente comigo. Ah, meu irmão, foi muito convite, e nas igrejas por onde eu estava também, era, vamos te consagrar, não pastor, não quero ser consagrado não, mas não pastor, o que o senhor precisar pode contar comigo, não, mas é porque quanta gente, eu fui até ofendido por um pastor, porque eu não quis a consagração. Ele falou assim, não, porque a gente só conta com quem é consagrado. Eu falei, opa, tudo bem, dá licença. Assim, com ira, sabe? Falando, não, porque para a gente contar com alguém tem que ser consagrado. Eu falei, sinto muito, então, não aceitei consagrações dentro das igrejas. Não quis exaltação. Eu ficava no banco. O que quisesse contar comigo, contasse. Resultado, olha onde eu estou hoje. E os que foram consagrados, cadê eles? Todo mundo gosta de destaque, mas na casa de Deus só cabe destaque para um, se chama Jesus Cristo. Só esse merece destaque. Não está escrito a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração? Não está escrito? Não é a Ele? Então acabou a história. Amém, meu irmão? Aprenda essa regra. Quando alguém, um dia você vai estar em qualquer situação, né? E às vezes você vai encontrar pessoas como eu encontro. Ah, pastor, eu vou lá na tua igreja cantar lá. Falei, irmão, não vai não. Tenho nem som para cantor cantar lá. Digo até assim, para não chegar nem aqui com essa ideia de que vai cantar aqui, que vai vir para frente, que vai trazer playback e que vai fazer e acontecer e depois ficar decepcionado aí no banco. Aqui as regras são assim. Banco é assim que se começa a caminhada na casa de Deus. Fora do banco você vai ver todos esses problemas que tem por aí. Alguma pergunta? Pastor, não é bem uma pergunta, é um comentário. Essa semana nós fomos obrigados, como sempre, a fazer um curso lá na área de segurança, pela internet. E o tema foi intolerância religiosa. E logo de cara aparece, né, o representante, né, e foi ele que fez esse curso, nesse caso, né, é o Henrique Pessoa, delegado. E lá aparecia, né, várias perguntas, onde nós tínhamos que responder a múltipla escolha, mas não dava direito a gente colocar a nossa opinião. E nos exemplos que apareciam lá, apareciam jovens com pau na mão, quebrando estátuas, né, ídolos deles lá, dos pessoal que é da macumba, e citando que o exemplo maior na estatística eram agressões contra o pessoal de culto afro-brasileiro, entendeu? Mas não tinha exemplos lá de pessoas que eram evangélicos, cristãos, que estavam sendo mortos, o inverso da coisa. E não tinha também lugar para nós colocarmos a nossa opinião, dizendo que aquilo lá era tendencioso, entendeu? Fomos obrigados a fazer, respondemos, é um curso rápido, é pela internet, então isso está circulando aí, esse curso. É só um comentário. Interessante isso, porque o que acontece? As pessoas vêm com certos índices, mas
quem para pensar, analisa. Por exemplo, eu estava vendo um camarada na televisão falar assim, não, nós temos que acabar com esse negócio de homofobia. O índice de homossexuais assassinados em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, é tantos por cento. Isso é um absurdo. Claro que qualquer tipo de assassinato é um absurdo. Sem dúvida que é um absurdo. Na cultura, na dispensação, dentro do mover que existe hoje, qualquer tipo de assassinato é um absurdo. Está todo mundo escandalizado com aquelas mulheres apedrejadas lá na China, né? Naqueles lugares lá, aquelas penas de morte, tudo é um absurdo. Agora, nós temos que analisar. O índice de homossexuais assassinados é X, ó, que escândalo. Tudo bem, mas vai ver o ambiente que eles frequentam. Quem está na madrugada girando a Quinta da Boa Vista são eles. Quem está se envolvendo com drogas, picadinha e crack são eles. O mundo que eles vivem proporciona a eles a isso. O mundo que eu vivo não me proporciona aquilo. Então os heterossexuais, as pessoas que têm a sua família, têm a sua dignidade, a sua honra, que não frequentam aquele chamado baixos meretrizes, não estão dentro dessa estatística, porque a estatística ocorre justamente naquele ambiente que eles criam, que eles frequentam. Tem ruas nas madrugadas, até aqui no centro da cidade, que são tomadas, fechadas por eles. E se um heterossexual passa na rua, é espancado. Ah, mas isso não faz parte da estatística. Né? Eu não sou vaquinha de presépio, né? Por exemplo, responda a prova é de múltipla escolha. E a minha opinião? A minha opinião não está importando? Tem que ter um espaço para a minha opinião. Né? Agora aí na cidade, na TV, melhor dizendo, vários comentários sobre a questão de homossexualismo. Homossexual agredido, teve até uma filmagem de um rapaz que agride outro com uma lâmpada fluorescente, acho que todo mundo viu. Absurdo, eu acho absurdo isso sim, mas eu também acho absurdo que dois homens barbados não tenham vergonha na cara e fiquem desfilando de mãozinha dada na sociedade. Eu também acho um absurdo. Ninguém perguntou a minha opinião, mas eu acho um absurdo. Para a cultura social que nós sempre sustentamos durante milhares de anos, também é um absurdo. Tem gente que se sente ofendido. Não tem gente por aí que está denunciando quando vê pai espancando filho? Da mesma maneira, tem gente que está se irando com esta cena de um homem dando beijinho na boca do outro em plena praça pública. Da mesma maneira que o cara tem, vamos dizer, o seu direito de dar beijinho na boca, outro também tem direito de se irar. Mas esse lado ninguém vê. Aí amanhã os juízes, os delegados e outros palhaços da sociedade vão estar dando ordem de prisão para quem está irado, para quem está falando, para quem está criticando. Temos fotos na internet de homens de barba na cara, vestido de sainha, que vai se casar e vai fazer sexo como? Como que vai fazer sexo? Dois homens podem se relacionar sexualmente? De que forma? Só se for de uma forma aberrativa, absurda, que nem todo mundo aceita. Então, liberdade de opinião. Agora, claro, não participamos de nenhum direito à agressão. Não participamos disso. Mas não vamos tirar o direito dos outros se irarem, manifestar a sua indignação. Esse direito eu não tiro. Outra coisa, os cultos afro-brasileiros são os mais perseguidos. Ora, quem é que invoca o diabo? Quem é que invoca o diabo? Sou eu? Quem é que invoca o Tranca-Rua, a Maria Padilha, a Maria Mulambo? Quem é que invoca essa raça? Que todo mundo sabe, dentro de uma cultura brasileira, todo mundo sabe que isso aí é lixo. A grande massa dos brasileiros já passaram por isso. Quem é que invoca? Então,
Quem é que está jogando galinha com farofa nas esquinas das ruas? Quem é que está botando os alguidar apodrecendo lá? Quem é que está deixando aquilo lá cheio de água para proliferar o mosquito da dengue e outras doenças mais? Quem é? Então, enquanto nós ignoramos, deixa isso para lá, vamos pregando e falando o que temos que falar, outros não têm o equilíbrio que nós temos e partem para as agressões. Eles têm o direito de partir para a agressão? Não, eles não têm o direito de partir para a agressão, mas têm o direito de ficar irados. Então essa é a realidade. Agora, aparece um palhaço, como Henrique Pessoa, que é macumbeiro, e está querendo usar a influência dele de delegado para defender a macumba. Isso é claro, está todo mundo vendo, eu deixei isso bem claro no vídeo que nós fizemos, intitulado Delegada e ONU. Até agora ninguém me chamou para pedir explicação, e como eu queria que eles chamassem. Distribuímos 100 DVDs desse lá dentro do fórum. Distribuímos 100 lá dentro do fórum, Delegado e ONU, para que eles vejam que eu não tenho medo de ninguém, muito menos de palhaço. Eu já frequentei circo também. Então, meu irmão, as estatísticas apontam coisas que são realidade, mas a fonte muitas vezes não é mencionada. Existe essa guerra, sempre existiu e sempre vai existir. Tem gente que tem o direito de dizer, não, isso aí é um horror. Na internet está cheio de gente criticando a macumba, tem textos horríveis, pesados, falando de criança esquartejada. Nós temos vários casos de assassinatos, em que a pessoa, os pais de santos, dizem assim, não, eu não matei. Não, eu não matei, diz e jura de pé junto que não matou. Aí quando alguém, não, foi durante a sessão, então cobra do tranca-rua, então quem matou foi ele. Manda os delegados, os juízes, os promotores cobrarem do tranca-rua. Não, eles vão condenar o camarada, mas não tinha que condenar, tinha que absolver. A religião não é permitida. Todo mundo não sabe que um pai de santo, quando está em transe, a sua mente vai para o espaço e ele não sabe o que fazer? Todo mundo não sabe. Então, já que delegados, juízes, promotores e outras raças aí não têm esse conhecimento, aqueles outros da população que tem, fica irado, sabe que essa religião é nociva. E o que dizer de famílias e parentes que perderam os seus entes queridos nestas situações? O que falar dos pais que tiveram as suas filhas estupradas dentro do rancor lá do espiritismo? O que falar deles? Ah, eu vou querer que eles se calem. Eu vou querer que eles não digam nada. Outros podem tirar o direito deles de falar. Eu não. Quantas meninas virgens deitaram para o santo e levantaram grávidas? Quantas? Aí eu vou querer que eles se calem? Não, não tem que se calar não, tem que falar até o fim, falar até a morte, falar até derramar sangue, tem que falar mesmo. Então, vai surgir estudos no âmbito jurídico, estudos na Polícia Civil, estudos dentro da PM, o grande combate à ignorância, blá, 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 e toma-lhe palhaçada, a obra continua. Espiritismo é satânico, catolicismo é satânico, e qualquer coisa que não compactua com o sangue de Cristo é satânico, e eu estou aqui para garantir essa declaração. Amém, meu irmão? Então essa é a realidade. Agora, nós vamos nos deparar sim. Não podes falar isso, tá? Dá licença que eu vou tomar um cafezinho, tá? Ninguém me diz o que falar, nem o que eu deixo de falar. Eu falo aquilo que eu bem entendo, que eu bem quero, e Jesus está aí para me garantir. E como todos têm visto, né? Tá ou não tá? Então nós vamos tocando a obra para frente, né? E você fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Se fortifica, irmão, porque o cerco vai apertar, né? Agora dominaram o tráfico, não dominaram? E eu hoje estava falando com alguns irmãos e eu estava dizendo assim, muita gente dos morros ainda vai dizer assim, eu era feliz e não sabia. Essa semana que passou, a Polícia Federal subiu alguns morros e prendeu 5 pessoas por roubo de luz e de água.
Chegou lá e prendeu, levou para a cadeia. Ó, conserte isso aí, ajeite isso aí, acaba com isso. Não, está preso, cadeia. Chefes de famílias foram presos porque estavam roubando água, chefes de famílias foram presos porque estavam roubando luz. Não é que eu esteja aqui compactuando nem com roubo de água, nem com roubo de luz. Só estou achando que a medida foi muito absurda. Que desse pelo menos, ó, conserte isso aí em 2 dias, 24 horas, 1 semana, mas chegar e prender assim? Que autoridade é essa? Isso não é autoridade, isso para mim se chama ditadura. Eu não posso simplesmente tirar um trabalhador de dentro da sua casa, do sustento da sua família e deixar os seus filhos recém-nascidos lá sem um pedaço de pão. Isso é ditadura, isso não é autoridade. Aí, resultado, muita gente lá, uma senhora que ganhava R$500, ela disse assim, não, agora isso aqui está uma maravilha, isso aqui está um paraíso. Por quê? Um monte de tributos que nós pagamos lá no alto do morro não era cobrado, porque as autoridades não tinham como mandar a gente lá para cobrar. Mas agora, essa senhora que ganhava R$500 e vivia numa vida de marajá, agora ela vai ter que pagar. Qual é o mínimo da água? Só o mínimo da água é R$50. De energia elétrica ela vai pagar mais uns 50. Só aí já foi R$100 do salário dela. Outras e outras taxas que virão, com certeza, se nós pagamos aqui, eles vão pagar lá. Daqui a pouco ela vai dizer assim, ué, meu salário não dá mais para nada. Então, meu irmão, agora que o tráfico foi dominado, pelo menos dominado em 90%, agora as autoridades vão dar atenção a outros pormenores, outros detalhezinhos. Agora não tem mais que montar equipe para se preocupar com o tráfico. Então vai se montar equipe para fazer vistoria pela cidade, na água, na luz e um monte de coisa por aí. Não que eu diga que seja contra, não, mas as pessoas que antes estavam sobrevivendo com um salário relativamente baixo, agora não vão mais sobreviver. Porque serão tributados da mesma maneira que nós no asfalto somos. E agora que a realidade vai aparecer. Os cartões postais da TV são tudo muito belos, mas só quem está sendo entrevistado ali não sou eu. Amém? Não sou eu que estou sendo entrevistado. Quem está sendo entrevistado ali é uma pessoa que infelizmente não pôde estudar, que tem a 2ª série primária. Que cabeça essa pessoa tem? Não, nós que estudamos um pouco mais, pela misericórdia de Deus, nós temos uma espécie de onisciência, nós podemos prever o futuro. E o que eles lá não têm. Aí pega as criancinhas para ser entrevistada, né? O que você está achando? Ai, tá bom, estou brincando no balanço. Eu não brinco de balanço, eu tenho que carejar as mãos para sustentar a minha casa. O governo me pede imposto todo mês, impostos altos. Impostos altos, só de taxas nós chegamos a quase R$500. Uma senhora dessa não poderia nem sobreviver, que ganha 500. Então a realidade é outra. Então muitas estatísticas, muitas coisas são ditas e eles fecham a questão como se encerrasse. Mas ainda aparece de vez em quando um e outro para comentar e falar algumas verdades. Só que logo, logo são calados, né? Estou falando de outros assim, jornalistas que fazem comentários, etc. Enfim, o Estado democrático está prestes a ser exterminado. A China já está nesse país, meu irmão, de malas e cuias que você nem imagina. Hoje mesmo o irmão estava comentando conosco. O centro da cidade agora é só dos chineses. É só dos chineses. E tem outras histórias aí que assim que Deus confirmando, a gente vai colocando para fora. Temos perguntas? Pastor, sobre aquela questão dos trens, que eles proibiram os pregadores de estarem pregando nos trens,
para o senhor ver como realmente há uma intolerância da parte deles, principalmente. Porque eles proibiram as pessoas de estarem pregando nos trens, principalmente porque estavam incomodando outros. Sendo que agora, toda sexta-feira, tem o trem do carnaval. Aí entra um pessoal lá do carnaval, aí faz maior carnaval lá dentro do trem. Aí a pessoa sai de casa cansada, né? Que é o silêncio, chega do trabalho cansado, tem que ouvir aquela palhaçada lá daquele carnaval. Tá vendo? Para quem gosta de samba, né? Como diz o ditado, quem não gosta de samba, bom sujeito não é, né? É ruim da cabeça. Bom, como... Tá vendo aí? Você que gosta de samba, vai lá porque já tem um vagão para você. Agora, pregação não, tá proibido pregação, tá, irmão? Se você gosta de Deus, vai procurar em outro canto. Nos trens, não. Não é a realidade? O cerco não vai se apertar a cada dia. Enquanto o cerco vai se apertando para o lado de Jesus, vamos dizer assim, vai abrindo para o lado do diabo. É claro, mas é lógico que essa é a história. Lógico, lógico, lógico. Então, essa história dos trens foi muito fantástica. E como calou crente, né? Como tinha crente que se achava o máximo pregando dentro dos trens. Aí botaram uma plaquinha lá, o camarada calou a boca. Então agora o que ele faz? Pega o pandeiro dele, que ele tocava dentro do trem para louvar Jesus, e vai para o vagão do samba. Vai louvar o diabo. É proibido pregar nos trens, tá? Mas quando eu entro na estação do metrô, lá está a imagem da senhora Aparecida, não sei das quantas lá. Não está lá? Tá, não está? Se você acha que não está, vai aqui na Central do Brasil que você vai ver, ó, a imagem lá bem grande. É proibido pregar nos trens, mas eu entro nas repartições públicas e lá está a imagem da Aparecida, não sei das quantas lá. Ora, mas a repartição pública arrecada impostos. E eu que não compactuo com aquilo, também pago imposto. É proibido pregar nos trens, mas aqui na Praça da Bandeira tem uma imagem de 1,20 m mais ou menos de altura, em plena praça pública. Ora, aquela praça é sustentada não é só com dinheiro de católico, não. É sustentada com dinheiro de espírita, de budista, de cristão. Mas é proibido pregar nos trens. O problema é com a pregação, irmão. Você tem que entender isso. O problema é com a pregação. A pregação é que incomoda. Entende? Todos nós podemos ser os melhores cristãos se ficarmos de boca fechada. Não, quer pregar? Prega dentro da igreja, fora não. Essa é a concepção que se tem. Amém? Temos mais perguntas? Em relação ainda ao homossexualismo, pastor, outra tarde eu estava na Quinta da Boa Vista com meu filho. Numa tarde havia 2 homens barbados, né, de roupas de homem mesmo, numa árvore namorando, como se fossem 2 mulheres. Meu filho, vendo aquilo, menor, perguntou e falou assim: "Minha mãe, isso não é satânico?" Eu falei: "É satânico." O que acontece? Ele chega na escola e ele repete. O que a gente fala para ele, a gente explica o porquê que é satânico. Eu queria saber das autoridades, assim, qual vai ser, o que eles vão decidirem, né, em relação aos nossos filhos. Com 5, 6 anos, aprendendo a verdade e repetindo na escola. Porque quando um coleguinha vem agarrar ele, abraçar, fazer alguma coisa que não deve, ele repete, ele fala assim: "Não faz isso comigo não, porque isso é satânico." Homem não pode ficar agarrando e beijando um homem, não. Exatamente, né? Exatamente. Então, essa parte, as autoridades não previram que nós vamos estar passeando com os nossos filhos nos parques públicos e vai ter 2 marmanjos descarados, sem vergonha, se agarrando lá, né? Na tremenda pornografia. E eles acham que vão calar a geração Jesus Cristo. Se me calarem com a morte, eles que aguardem os que vêm aí depois de mim. Eu já falei que serão bem piores, mas ninguém quer me ouvir, não tem problema. Então, irmão, e essas cenas, eu sou obrigado a conviver com isso? Que nem um grupo, um casal de homossexuais, eu vi a entrevista na televisão, foram agredidos. Aí o camarada estava dizendo assim: "Não, porque é o meu direito ser homossexual. Eu não estou fazendo mal para ninguém." Não está não fazendo mal para ninguém? Será que não está mesmo? Depende do ponto de vista da interpretação de cada um. Tem coisas que você considera mal só em ver. Tem coisas que você, quando vai passar certos filmes, certas cenas na televisão, você não retira os seus filhos,
Você não impede seus filhos de assistir e comprar certos DVDs, porque só o fato de ver, você já não considera mal? E cá entre nós, um casal de homossexuais, na tremenda pornografia, é mal. É uma visão muito mal mesmo, e acabou a história, e doem quem doer. O que nós temos que fazer? Usar o antídoto do ensino, exatamente como está sendo feito. Nós, inclusive, temos estudo na nossa apostila, temos estudo na internet a respeito de homossexualismo. E cada um de nós, à medida que as trevas sobem um degrau, a gente entra com estudo e com o ensino para combater aquilo. Então, o jovem dizia na televisão, é o meu direito de ser homossexual. Tá, é o direito dele? Sim, é o direito dele. Aí a repórter, quando termina a fala dele dizendo, é o meu direito, a repórter entra e diz assim, com certeza. Né? Com certeza. Os repórteres, eles não aprendem bem a lição. Repórter é uma classe muito inútil, muito estúpida. Ele só serve para repetir uma notícia. Qualquer comentário que ele faz, normalmente é um caos. Eles não aprendem a lição. E nós vamos ter muitos trabalhos para fazer a respeito desses repórteres por aí. Não vamos exterminá-los, não é essa a intenção, não é a intenção de Jesus, mas nós vamos mostrar um posicionamento. Então é muito fácil para um repórter escondido atrás de um microfone, quando não dá chance de ninguém lhe interrogar, dizer com certeza, é isso mesmo, temos que acabar com isso. Agora eles não veem os princípios, o conceito de moral, dignidade, honra e vergonha na cara que existe no resto da população. Isso eles não estão vendo. E isso tem que ser visto sim. E não vai ser lei em Brasília que vai mudar a história. Vê que a lei já está por aí. E tem jovens agredindo. Quanto mais se enfatiza a lei, mais aparecem jovens para agredir, para bater, para matar. E até militares do exército deram um tiro em um ou dois homossexuais aí, quase mataram. Claro que ninguém compactua com isso, longe de nós tal coisa. Agora tem que entender que não vai ser lei em Brasília que vai mudar essa repulsa que muitos têm com relação ao homossexualismo. E se a Bíblia diz que os homossexuais não herdarão o reino de Deus, por mais tolerante que eu seja, a minha declaração terá que ser a mesma da Bíblia. Por mais tolerante que eu seja, por mais que eu ignore essa envergonhice de dois homens agarrados no meio da rua, a minha declaração não vai mudar. A minha declaração não vai mudar. Então, esses são detalhes do que vem acontecendo por aí. Pastor, Jesus Cristo disse assim, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Aí Paulo, exortando aos romanos, diz assim, sobre isso. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Aí ele continua lá no versículo 10. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Eu gostaria de saber, o senhor nos explicasse, até quando prevaleceu a lei e quando entrou o reino de Deus. Se foi até João que prevaleceu e o que ficou da lei? A própria Escritura chega a declarar que a lei durou até João, né? Mas nós vemos que Jesus é uma pessoa que anda até que ele mesmo cumpra a lei, como diz em Mateus 5,17, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, não vim abrogar, mas cumprir. Ou seja, a lei tinha exigências, a lei tinha mandamentos, a lei tinha uma série de coisas que precisavam ser cumpridas dentro da questão de sacrifício. Então Jesus é chamado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro quer dizer aquele que é sacrificado pela humanidade. A Bíblia diz, ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Enfim, tudo a nível de lei, como ritual, como exigência, foi cumprido na pessoa do Senhor Jesus.
Então Jesus é o cumprimento da lei, acabou-se a lei. Hoje não se pode mais viver sob a lei e agradar a Deus. Não, quem quiser agradar a Deus tem que viver aceitando o sangue de Cristo derramado para a purificação dos seus pecados. Quem quiser oferecer sacrifício por si mesmo, como era a exigência da lei, está perdendo seu tempo, está jogando fora a sua vida. Porque hoje Deus só aceita o sacrifício do seu próprio Filho. Deus não matou o seu Filho na cruz, como a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho. Deus não matou o seu Filho na cruz para agora eu chegar e cumprir os rituais da lei. Matar um cabrito, um cordeirinho, umas pombinhas, ou um bode, ou seja lá o que for. Ora, então eu estou ignorando o sacrifício de Cristo pelos meus pecados, o sacrifício que Deus fez, e estou oferecendo os meus próprios sacrifícios. Não, isso está descartado. Isso aí é sem chance, não existe mais essa aceitação. Isso já foi jogado no lixo. Mudou-se a dispensação, ou seja, Deus agora não trata mais conosco de acordo com os rituais da dispensação da lei, mas sim com os rituais da dispensação da graça. Ou seja, que rituais são esses? Em que o sacrifício eterno, que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, já foi oferecido, e agora nós somos salvos mediante a fé neste sacrifício. E Paulo diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom, é dádiva, é presente de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, nenhum de nós tem motivo de se gloriar em nada, porque o sacrifício por cada um de nós foi o mesmo. Antes o camarada oferecia no tempo da lei, quem tinha dinheiro oferecia o seu boi, oferecia o seu carneiro, e quem não tinha dinheiro oferecia um casal de pombos. Era a regra. Hoje não. Se o camarada é rico, é pobre, é trilionário, ele não tem nenhum sacrifício a oferecer, porque o sacrifício já foi oferecido. Ele só tem que crer. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então essa é a questão. Então a Bíblia chega a declarar que a lei durou até João. Por quê? Porque de João para frente começa a ser anunciado Cristo. Então, o escritor ali do Evangelho, ele entende que a partir do momento que Cristo passa a ser anunciado, ele entende que a lei, está saindo de moda. A lei está ficando fora. Então, a partir de agora é Cristo. E quem foi a primeira pessoa a anunciar realmente esse Cristo? Foi João. Então, parece que Lucas, se não me falha a memória, diz, a lei durou até João Batista, né? Aquele das margens do Jordão. A lei durou até ele, por quê? Porque ele já vem com o pré-anúncio do Evangelho. Então, a lei vem até aqui, na visão do evangelista, né? E a partir daí, a graça de Jesus Cristo já começa, a graça que aconteceria em Jesus Cristo já começa a ser anunciada, que inclusive o próprio João Batista é quem diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a partir dali, alguns já começam a entender a graça. Porém, a graça mesmo só é ofertada, teologicamente interpretando, a partir do momento que Cristo Jesus é morto pelos pecados da humanidade. Aí foi implantada a graça. E a mensagem do Evangelho se completa quando Jesus Cristo ressuscita, porque a mensagem da igreja era anunciar um Cristo ressurreto. Vamos concluir então. Eu só acho que diante disso aí, jejum, essa subida de montes, esses sacrifícios de fogueira santa, essas coisas todas que existem aí, não tem validade nenhuma? Positivo. Toda e qualquer coisa que for sacrifício de autojustificação, tá? Todo e qualquer sacrifício de autojustificação é lixo, porque eu só sou justificado mediante o sangue de Cristo. Não existe mais nada que me justifique, a não ser o sangue de Cristo derramado. Se eu creio nesse sangue, eu estou bem. Se eu não creio nesse sacrifício pela remissão dos meus pecados, não interessa o que eu faça. Posso usar a roupa lá no pé, posso usar o coque na cabeça, posso usar
Posso ficar uma semana sem comer, posso me abster do vinho, da cerveja, do café, da Coca-Cola, esses rituais todos que tem de igreja. Sim, posso subir o monte 7 vezes ao dia, posso inventar o que eu quiser inventar. O que Deus criou para a remissão dos meus pecados chama-se o sangue de Jesus Cristo. Ele não criou mais nada para me redimir dos meus pecados. E a própria Escritura diz, como o irmão mencionou, o fim da lei, tudo aquilo que se exigia do homem, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Parece que é Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então não adianta. Subir o monte, boas orações, mas não tente se justificar com isso. Que eu vou subir o monte, eu vou subir o pico do Everest. Boa viagem. Mas não tente se justificar com isso. Ou seja, se você fizer um sacrifício acreditando que ele possa vir te justificar, você está declarando para o seu consciente que o sacrifício de Cristo não foi o bastante, que ele ainda precisa ser complementado. Aí você está em pecado. E que pecado? Você está diante do único pecado que pode te lançar no inferno, que é negar a eficácia completa do sangue de Cristo. Ou seja, se você acredita que vai fazer alguma coisa para também se justificar, ou vai fazer alguma coisa para receber alguma recompensa de Deus, você está dizendo que a obra que Deus fez na pessoa do seu filho não foi completa, que Deus deixou algo por fazer. Aí a coisa fica realmente muito séria. Amém? Vamos dar uma paradinha e já já a gente volta?